e acontecimentos da vida do padre Tafarel. Seu nome é Henri Tafarel, nasceu em Lyon, na França, em 30 de setembro de 1903, passou 3 dias após, dia 2 de agosto daquele mesmo ano, fez a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, em maio de 1911, se ordenou em abril de 1930 e faleceu o nome vocês estão vendo aí, em 18 de novembro de 96. Aos 20 anos de idade, o padre Tafarel recebeu uma mensagem, algo que tocou a sua vida e fez com que ele se tornasse, pensasse a partir daí na sua vida sacerdotal. Jesus Cristo, um instante, tornou-se alguém para mim, disse ele, nada de espetacular. Eu soube que era amado e que amava, e que a partir daquele momento, entre ele e eu, seria para toda a vida, tudo está lançado. Isso foi lá aos 20 anos, e daí em diante foi que ele passou a buscar a santidade, depois veio Vamos falar um pouco sobre o padre Tafarel, sua relação com as equipes de Nossa Senhora. A primeira reunião que ele fez foi lá em 39, na época com apenas 4 casais. Em 40, o padre Tafarel foi chamado lá na época da Segunda Guerra e foi chamado para o campo de batalha, efetivamente. E deu uma sumida, em 40 ele voltou. Inclusive ele saiu da França e foi servir na Bélgica. E voltou em 40, quando foi nomeado vigário da paróquia Santo Agostinho, onde permaneceu até 1980. Em 43, ele iniciou o apostolado das viúvas. Padre Tafarel, ele, além de ser o mentor da equipe de Nossa Senhora, ele se preocupou também com outras questões que faziam que se anexam a nossa questão das equipes. Ele se preocupou com as viúvas e se preocupou também com os jovens que estavam prestes a casar, já discutindo nesses o sentido da questão do casamento das equipes de Nossa Senhora. Em 47, ele escreveu a carta das equipes de Nossa Senhora. Em maio de 50, ele começou o trabalho, foi começado o trabalho aqui, com as equipes no Brasil. Em 56, houve a criação do Centro de Preparação para o Casamento. Em 60, ele foi nomeado consultor da Comissão Pontífica para o Apostolado dos Leigos. Em 61, ele escreve no concílio a missão apostólica do casal e da família. Em 73, o padre Rafael retira-se do movimento e assume, então, na época, o padre Tandolé. Quando o padre Rafael saiu do movimento das equipes de Nossa Senhora, ele estava com 70 anos, lá no ano de 73. E ele proferiu essas palavras para mostrar a razão por que ele estava saindo do movimento. Ele disse: em realidade, não há absolutamente certo que saio porque tenho 70 anos de idade e 35 de movimento de equipes. Eu saio porque creio que as equipes estão em uma nova fase e eu precisaria de pelo menos uns 15 anos. E eu não creio que eles compram esse tempo. Essa foi a alegação dele, porque ele queria que pessoas jovens que tocassem o movimento, apesar de ele ter continuado com as questões das viúvas e outros movimentos da igreja. Padre Tafarel no Brasil. A primeira vez que ele esteve no Brasil foi em 1957, em São Paulo, quando na época existiam apenas 13 equipes. Em 62 ele voltou, mais uma vez a São Paulo, no interior, lá na cidade de Valinhos. O movimento já havia crescido um pouco, tem algumas dezenas de equipes. Em 72 foi sua terceira visita ao Brasil, desta vez em Florianópolis. A vida de Padre Tafarel em 3 períodos.
ela dividiu-se em 3 períodos, 39, do surgimento das equipes Nossa Senhora até 49. Nesse momento, denominou-se como sendo as inspirações, porque, na verdade, o movimento estava surgindo. Nesse período também existiu a Segunda Guerra Mundial, que tomou conta de toda a história, inclusive ele foi civil. Então, nesse período só houve inspirações, vontades. O movimento não, praticamente, aconteceu, mas de forma tímida, porque era mais nas ideias. De 50 a 73, houve realmente o amadurecimento das equipes, inclusive se expandindo para os outros países. Tanto é que em 57 chegou o Brasil, e lá, nesse período de 50 a 73, se expandiu para a Europa. Inclusive tem grandes encontros em Lourdes e em Roma. Foram encontros que deram realmente amadurecimento ao movimento. De 73 a 96 houve o aprofundamento. Apesar desse período o Padre Rafael não estar mais diretamente na direção do movimento, mas ele continuava junto a gente lá no Norte por conta do seu trabalho em outros movimentos que estavam ligados ao nosso movimento das equipes Nossa Senhora.